Queria trazer uma meditação hoje, uma reflexão sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vou ler o versículo 37. Vou ler o versículo 38, melhor. Jesus lhes disse: vamos a outras povoações, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus nos dá o exemplo missionário aqui, né? Nós muitas vezes acreditamos que apenas o lugar que nós estamos está necessitado do Evangelho, está necessitado de que alguém anuncie a palavra de Deus, porque nós vivemos aquela realidade, nós conhecemos aquela realidade e sempre temos a ótica de que ao nosso redor tudo está ruim. Para fora, como diz o ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas Jesus tinha essa percepção de que todos careciam da graça do Evangelho. Todos careciam da graça de Deus, do amor de Deus, que o amor de Deus se revelasse a eles. Por isso, ele não ficava limitado, ele não ficava preso a um lugar apenas, a um ambiente apenas. Nós vemos no contexto que ele estava em Cafarnaum, havia expelido demônios, havia curado a sogra de Pedro, havia feito maravilhas, prodígios, e as pessoas estavam maravilhadas, as pessoas estavam assediando Jesus, querendo Jesus só para elas, né? Querendo que Jesus ficasse ali naquele lugar. Mas Jesus disse: vamos para outros lugares. Muitas vezes é assim com a nossa vida, né? Nós nos sentimos acomodados, acreditamos que aquilo que nós estamos fazendo vai ser eternamente o propósito de Deus, que nós estejamos presos, atados em apenas um lugar. Mas o reino de Deus é incomovível. O reino de Deus ele está em um movimento constante. Hoje eu estava meditando naquele versículo que é como a folha do vento, né? É como a folha do vento que vai para o norte, para o sul, é levada pelo vento. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, eu já falei isso aqui algumas vezes. E por isso não podemos fincar os nossos pés em um lugar onde muitas vezes já se cumpriu um propósito, já se cumpriu uma etapa da nossa vida. Olha, eu não sei por que eu estou falando isso, acredito que estou falando inspirado pelo Espírito Santo, mas existem pessoas que já cumpriram etapas, fases, e estão presas em lugares que já não precisam mais de você. O que você tinha que fazer, você já fez. E isto foi a semente que você plantou neste lugar, nesta pessoa, nesta empresa. Enfim, foi uma semente que você plantou. Você não pode sufocá-la, você não pode abafá-la, senão ela não vai florescer, senão ela não vai dar frutos, senão ela não vai crescer. Existem outros lugares que precisam daquilo que você tem, daquilo que Deus deu a você. Existem outras pessoas que precisam receber a palavra que Deus te deu, a revelação que Deus te deu. Existem outras pessoas que precisam receber o abraço, o amor, o carinho que Deus colocou no seu coração. Existem outros povos que necessitam da mesma graça que você recebeu. Não retém, aquele que retém mais do que lhe é devido, chega a uma miséria, mas aquele que é generoso prospera. Não seja mesquinho a ponto de achar que somente aonde você está
Somente o ambiente que você vive, o ambiente que você trabalha, o ambiente que as pessoas com que você se socializa são carentes da glória de Deus, da graça de Deus. Todo homem, toda a humanidade é carente da glória de Deus. Se você é guiado pelo Espírito Santo, se você é dirigido pelo Espírito Santo, Ele te mostrará todo o caminho da verdade. Melhor, a Bíblia diz que Ele te guiará por todo o caminho da verdade. Te guiará por todo o caminho da verdade. Não apenas mostrar, mas te dirigir, te conduzir. Quando você está com os volantes nas suas mãos, você está guiando o seu carro. Seu carro é apenas um instrumento, é uma ferramenta. Mas quem está guiando, quem está dirigindo, quem está conduzindo é você. Se você é dirigido pelo Espírito Santo, é Ele quem vai te levar ao lugar que Ele quer. Eu sempre digo que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Porque lá é um lugar bom, perfeito e agradável. Ah, mas pastor Igor, Deus já me trouxe aqui? Sim, eu acredito que Deus te levou a lugares. Mas eu acredito também que a missão se cumpre. Uma missão dada precisa ser cumprida, senão não é missão. Quando uma missão se cumpre, você busca uma nova missão. Quando uma etapa se cumpre, você busca uma nova carreira. Quando um ciclo se fecha, você busca novas oportunidades. Não se prenda ao velho. Olha, a Bíblia diz que não se deita vinho novo em odres velhos, porque o odre velho romperá quando o vinho novo fermentar. Quando o vinho novo começar a crescer, ele vai se romper. E o odre velho não vai suportar. Você sabe que um odre velho era uma garrafa de couro, feita de couro, que com o tempo, quando envelhecia, aquele couro secava. E se o peso que estivesse dentro dele excedesse, aquele couro se quebrava e se perdia todo o vinho. O vinho, ele, com o passar do tempo, vai começar a fermentar naturalmente. Com o passar do tempo, em alguns lugares você vai prosperar. Naturalmente, com o passar do tempo, você vai crescer. Naturalmente, com o passar do tempo, você vai aprender a lidar com as pessoas, a lidar com as situações. Mas, meu irmão, não se limite a isto. Não se limite a prosperar. Não se limite a crescer. Não se limite a romper em apenas um lugar. Avance! Avance, cresça na zona A, mas avance para a zona B. Conquiste novos territórios. Nós vamos de fé em fé, de glória em glória, avançando, não retrocedendo. Quando nós nos destacamos, quando nós estacionamos, nós retrocedemos. Quando nós paramos, nós retrocedemos. Quando nós avançamos, nós prosperamos. Não se preocupe com o que você vai deixar para trás, porque a Bíblia diz que aquele que deixar pai e mãe, aquele que não deixar pai e mãe, por amor de mim, não é apto para o reino. Mas aquele que deixar pai e mãe, casas e afazeres, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a eternidade. Eu não sei se você, mas eu deixei a minha mãe até está me ouvindo agora. Um beijo no coração da minha mãe. Os meus primos, os meus parentes estão em outro estado. Aos 14 anos eu saí de casa para cumprir o chamado de Deus, para obedecer à voz de Deus. Isso para mim me custou muito. Eu precisei me adaptar ao novo. Eu precisei lutar pelo meu alimento. Claro, Deus me prosperou e Deus me sustentou em todos os momentos, mas eu precisei me adaptar àquela nova vida. Com 14 anos, eu precisei sair da minha casa, deixar o conforto do meu lar,
deixar a provisão dos meus pais para viver na provisão do Abba Pai. Passei por muitas coisas, mas hoje estou aqui falando para você. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena seguir a vontade perfeita, o plano perfeito de Deus. Talvez o seu plano seja ir para a esquerda, e Deus quer que você vá para a direita, e quando você olha para a direita, você não vê nada além do que desertos, do que montanhas, do que pedregais. Mas olha, quando Abraão e Ló precisaram se afastar, dividir o caminho, Ló olhou para as campinas, para aqueles pastos verdejantes, para aqueles campos florais, e desejou, cobiçou aquilo. E Abraão foi para outro lugar, para o lado dos desertos, mas chegou à terra prometida. Mas chegou ao lugar que Deus queria que ele estivesse. E ali prosperou e se tornou pai de multidões. Você sabe o que é isso, meu irmão? Ele prosperou em tudo que fez. Ele alcançou o coração de Deus. Ele se tornou amigo de Deus. Ele é chamado de pai de multidões, pai da fé. Hoje os que são filhos de Abraão, hoje os que são da fé, são filhos de Abraão. Eu e você que vivemos da fé, eu e você que somos justos diante de Deus, que somos justificados por Deus, hoje nós vivemos pela fé, somos filhos de Abraão. Porque Abraão não usurpou a beleza que vinha aos olhos, mas ele creu na promessa. Ele creu naquele que estava chamando, aquele que estava lhe capacitando. Meu irmão, se Deus te chamou, é Ele quem te capacita. Se Deus te chamou e te capacitou, é Ele quem te envia, não se preocupe. E se Ele te envia, não é para você ficar parado, é para você prosperar. Deus que te chamou, te capacita, te envia e te respalda. Eu tenho visto o respaldo de Deus todos os dias da minha vida, do dia em que eu saí de casa até hoje. A minha fé tem ido em aumento, a minha vida espiritual tem ido em aumento. Hoje eu sou casado com uma mulher de Deus. Deixei tudo para trás. Vivo pela fé, vivo totalmente pela fé. E não me arrependo, eu não volto atrás. Decidi seguir a Cristo, como diz a canção. Não volto atrás, não volto atrás. Quer caminhar com Deus? Caminhar com Deus significa literalmente caminhar. Caminhar com Deus significa literalmente ir em avanço. Caminhar com Deus significa literalmente conquistar territórios, conquistar novos territórios. Não se limite, porque Deus não se limitou. Ele disse: olha, vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Galileia e até os confins da terra. Ele não disse: olha, vocês vão ser testemunhas em tal lugar, vocês em tal lugar, vocês em tal lugar. Ele disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Em avanço, você conquista o seu território, vai progredindo, avançando para novos territórios, até avançar e derrubar barreiras, derrubar fronteiras. Meu irmão, não tenha medo do novo, não tenha medo da novidade, porque a novidade de Deus é vida. Não tenha medo do novo, não tenha medo da novidade, porque a novidade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Jeremias 29, eu sempre cito aqui, ele diz:
bem sei eu os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Olha, não diz nem o fim que ele deseja, mas é o fim que nós desejamos. E eu tenho certeza que nós queremos acabar bem, né? Tenho certeza que nós queremos terminar bem. Porque quando nós começamos algo, já projetando no seu final, o seu final é glorioso, o seu final é vitorioso, próspero. Quando nós projetamos algo, mas nós precisamos caminhar segundo a perfeita vontade de Deus, permitindo que Ele nos guie, permitindo que Ele nos leve, permitindo que Ele nos direcione, que Ele faça os caminhos no deserto, que Ele, no meio do deserto, crie rios, floresça. Deixe Deus te levar ao centro da sua vontade. Não se limite, não trave, não pare, avance, conquiste, domine. Foi para isso que Deus nos criou, para conquistar, para dominar a terra. Deus está contigo. Olha, assim como ele disse a Josué, tão somente seja forte e corajoso. Não temas e não te assombres, porque eu estou contigo para dominar e para conquistar aquela terra. Avance. Este é o tempo de Deus para você avançar. Este é o tempo de Deus para você conquistar. Este é o tempo de Deus para você conhecer, tomar posse de novos territórios. Seja ousado, né? Você precisa ser ousado. Você precisa dar passos de fé. E Deus respalda a fé. Eu imagino, Deus fica apenas esperando as nossas atitudes de fé. Deus fica apenas esperando as nossas atitudes de fé. E se você se limita e fica parado no mesmo lugar, você vai deixar Deus apenas nas expectativas, meu irmão? Pense nisso. Tome posse dessa palavra. Avance. Avance. Não se limite, avance. Avance. Conquiste novos territórios. Passe as fronteiras, passe as barreiras. Faça a vontade de Deus. Foi para isso que você veio. Foi para isso que nós fomos enviados. Jesus já nos disse, foi para isso que eu vim. Eu não vou ficar preso a um lugar apenas. Eu vou avançar. Eu vou conquistar. Ele já te deu todo o poder e autoridade. Aonde você colocar a planta dos seus pés, será seu por herança. Que Deus te abençoe.